que tem criação de um corredor. Para criação de corredor. Isso fica dinâmico. Eu não preciso ficar toda hora alterando. Aí, Avenida X, Avenida Y, não, quer dizer, tem você que nominar as características. Não, a característica. Essa avenida, ela tem faixas, né? A faixa mínima de rolamento, ela tem que ter calçadas, porque tem que ser proporcional a uma nova tipo de atividade. A questão de ruídos, ela tem que estar um certo recuo se tiver área residencial. Então o cara não vai poder deixar o recuo de 1,5 m, 3, ele vai ter que se afastar, criar condições que viram uma regra dinâmica, que é a grande discussão. E eu vou falar mais isso. Nós propusemos isso em 97 e foi simplesmente jogado no lixo pela Secretaria de Planejamento de então, que a cidade ela tem que ser dinâmica. Eu preciso criar regras de jogo e não dizer como é que o jogo tem que ser jogado. A cidade ela deve ser dinâmica e a Secretaria de Planejamento e a Câmara deveriam estar simplesmente se moldando ou alterando as coisas em função dessas regras. Aí a lei poderia ficar estável, mas a cidade ser dinâmica. Hoje a lei ela não é estável e ela fica sofrendo alterações o tempo todo e se desfigurando, quando a gente devia ter regras de como isso acontece. Isso que a gente estava inclusive discutindo e que eu estou falando aqui, Nova York já adota há uns 30 anos. A cidade você pode construir até coeficiente 22. Não tem, ou seja, não tem limite de adensamento. Mas lá existe um trânsito caótico também, hein? Não, mas que já é anterior. A lei nova, para cada novo empreendimento, a pessoa, o empreendedor, ele alarga a via, ele leva transporte coletivo, ele leva transporte de massa, ele desapropria a área verde. Você tem que colocar aqui em Nova York, nessas grandes avenidas, a guia é alta, porque só permite transporte coletivo e táxi. Não, eu sei, mas quer dizer, o carro, o famoso carro, a compensação que tem que ser feito nesses adensamentos, ela é no geral, ela é social, ela é de transporte, ela é de educação. Então, o que tem que se mudar são as regras. Se eu ficar nominando essa avenida X, aquilo, inclusive eu não consigo ter uma hierarquia viária interligada, porque, por exemplo, eu não vou criar uma rua comercial no meio do nada. Ela tem que estar interligada com um corredor de transporte X e Y. Isso não é novidade, isso já é adotado em vários lugares. Por quê? Porque a cidade ela tem que ser preservada o seu miolo. O Apolo é um bom exemplo disso. Eu não preciso destruir o Apolo para poder liberar São João ou a 9 de julho. Né? Porque há essa discussão de que ou se faz uma coisa ou se faz outra. Por isso o zoneamento não é mais um elemento adequado, né? Se zonear a cidade, você não pode fazer uma mancha homogênea. Não, mas você faz uma mancha homogênea em algo que não é homogêneo. Né? O bairro tem ruas largas, tem ruas estreitas. Ninguém quer um ponto de ônibus na frente da tua casa, ninguém quer realmente então do lado tem que ser planejado. Uma feira, mas a cidade tem que pensar. Agora os critérios para isso, os parâmetros para isso tem que ser criados. Isso a lei não tem hoje. Na verdade é o seguinte, um outro detalhe também que houve discussão, Walter, é quanto a essa questão de número de pavimentos, né? Uma diminuição do número de pavimentos nos prédios em São José dos Campos. E a justificativa, por exemplo, do Sinduscom, da Convap e do Secov, quer dizer, pelo menos as pessoas que compareceram aqui, o engenheiro Frederico Marcondes César, engenheiro Francisco Oliveira Roxo, todos eles colocaram de que, por exemplo, a terra em São José é cara. Se você diminuir o número de pavimentos, obviamente cada unidade dessa vai sair num valor muito caro também, inacessível a grande parte da população, principalmente a classe média, que é a compradora de prédios e apartamentos aqui em São José dos Campos. Então você inviabiliza o empresário a construir, e em contrapartida você tem esses vazios, ou esses terrenos que não serão usados, e também uma carência, já que você não consegue colocar um apartamento num preço compatível para a população. Isso é uma preocupação muito grande deles. Há lugares, por exemplo, onde poderiam ter aí 15 pavimentos, hoje pode ter no máximo 3. Essa uma aberração, segundo a palavra até deles, e na Câmara, como é que vocês vão Você sabe que eu concordo com isso, porque é o que o Mourão falou. Você colocar a regra definitiva, né, num lugar que você pode, de repente, né, fazer um prédio de em vez de 4 andares, de 8 andares, de 15 andares, não sei. A questão desse gabarito, de número de andares e gabarito de altura, eu acho que isso é muito bem visto aonde? Na orla, por exemplo, né, do banhado, por exemplo, que é a questão da paisagem. Né? Também em alguns lugares a questão da ventilação. Então, tomando-se esse cuidado,
E aí não pode ter uma regra rígida, é aquele tal negócio, olha, aqui tem lugar que não dá mais. Mesmo que você coloque lá um prédio de 4 andares, também não dá. De repente, é isso. É o caso da Vila Ema, por exemplo, né? Então você tem ruas, tem lugares que você tem prédio, e você tem casas. Como é que vai resolver aquele problema? Entendeu? Então, vai permitir mais prédio de 15 andares? Eu acho que não. Então, você tem que analisar pontualmente determinados bairros para você fazer uma coisa inteligente. As ruas, elas exercem esse papel, e a verticalização, ela não é um problema em si. O problema é quando ela é dissociada da infraestrutura que tem que ter viária, de áreas verdes e de recuos. Né? A prefeitura até está sendo mais exigente nessa lei, isso é um ponto bom, porque a gente não pode estar criando cânions de vento e problemas de aumento de temperatura. A gente não pode dizer que a lei que está aí proposta, tudo é ruim e tudo mais, não é bem isso. Agora, o ouvinte que está aqui ouvindo essa discussão, ele está pensando o seguinte: onde é que estava esse pessoal enquanto a lei estava construída? O Flávio Mourão sabe tanta coisa, o Walter sabe, o Lincoln, o Marcos, onde é que estava esse pessoal? Estava aqui, mas não foi consultado. Quer dizer, foi para Curitiba, viajaram para lá, para cá, o que é bom. A roda, você não vai inventar a roda, já foi inventada. Se em Curitiba o acolá tem um exemplo bom, vamos aproveitar. Mas não se abriu, não se construiu. Daí eu dizer o seguinte: a Câmara hoje tem uma responsabilidade grande. Ela precisa, de qualquer maneira, limpar a pauta, não discutir outras coisas e ficar discutindo nessa questão, chamar as entidades e tudo mais, para ver se a gente constrói alguma coisa interessante. Ô Walter, eu participei, o Flávio Mourão, o Rogério Paiva e tantos participamos da construção da lei de 97. O Flávio pode dizer o seguinte: a lei de 97 foi construída, foi discutida, não é? Com a comunidade, os diversos setores e tudo mais. Eu, inclusive, participava, eu era secretário até do grupo de estudos. Depois ela foi desfigurada na penada final. Inclusive... Não foi nem levado em consideração o nosso estudo. Mas de qualquer maneira nós construímos. Inclusive, quer dizer, foi considerado. A proposta, mas a proposta foi levada. A secretária não aceitou. Sim, ela mandou você calar a boca na reunião. Ela te tirou de dentro da comissão, na hora que você estava começando a explicar a lei, ela simplesmente disse: não tenho mais prazo para escutar isso, eu não quero, e desrespeitou totalmente o setor. Na verdade, ela deve ter falado de uma maneira adequada, porque eu, desde que me entendo por gente, nunca aceitaria um cala-boca de quem quer que seja. Eu nasci rebelde, eu tô com 70 anos, meu irmão, tô dando tirinho ainda, ainda tô com a minha espingardinha funcionando, bicho. Quer dizer, mas de qualquer maneira, não, viu, Flávio, mas de qualquer maneira, houve um grupo de estudo, houve uma abertura e tudo mais. Hoje não houve nada. Quer dizer, aí você fala, e as audiências públicas? Walter, cá entre nós, se existe uma coisa que precisa ser reformulada nesse país, a audiência pública. Concordo com você. Que é um negócio entre aspas. Vai para um bairro. Não, mas nós fizemos 80 audiências públicas. Vai para um bairro. Vai levar para a população um assunto técnico, denso, difícil. A população chega lá e começa a reivindicar. Nós queremos esgoto, tá isso, etc. Então, não, nós fizemos tantas audiências públicas. As audiências públicas tinham que ser feitas com associações de arquitetos, com os construtores e também com representantes da comunidade, porque a sociedade e amizade existem, né? Então, veja, por isso é que a nossa ansiedade hoje é a seguinte: há um tempo curto, a Câmara tem uma grande responsabilidade e a Câmara pode melhorar a lei, pode pegar esses pontos mais escandalosos e tudo mais. Fernando, e de repente voltar uma outra lei que ao invés de 4 anos se abre para modificá-la quando necessária, né? Vamos agora pedir o comercial e depois voltamos com o assunto e nós vamos ter um ouvinte logo após o comercial. Estamos apresentando o programa Planeta Verde, uma realização do Instituto Eco Solidário. Patrocínio Petrobras. Apoio Rádio Planeta Diário FM.